vida, pela oportunidade de aprendizado. Tendo no dia de hoje bem aventurado, tendo coração novo, que valesse cada um de nós, encarnado e desencarnado, o sentimento voltado ao amor. Agradecer ao nosso irmão Wagner, que vem nos trazer a luz do aprendizado no dia de hoje. Nós pegamos como referência para o nosso aprendizado o nosso mestre amado Jesus. Jesus Cristo nasceu para levar paz e esperança a todos nós, filhos de Deus. Vamos dar as nossas mãos e agradecer a Deus nosso Pai. O Evangelho segundo o Espiritismo nos mostra o caminho à paz. Prometa a vós mesmo, eu vou melhorar. Não quero ter ódio, me ensina, Pai, a perdoar. Eleve o pensamento a Deus, viva sem rancor, pratique a caridade que Jesus nos ensinou. Todo aquele que põe em prática os ensinamentos de Jesus, o fardo se torna leve e a vida mais alegre. Fiquem todos com Deus, a vida vai melhorar. Faça a leitura do Evangelho com a família no lar. Boa noite a todos. Agradeçamos a Deus por mais essa oportunidade, a Jesus, nosso guia e modelo, e a espiritualidade maior que nos assiste e nos intui nesse instante. Agradecendo ainda a Jesus por ter permitido a presença desses irmãos do plano espiritual que aqui comparecem para aprender juntamente conosco na noite de hoje, rogando ainda a intercessão de Maria para que possa levar serenidade, equilíbrio, paz a todos os nossos irmãos que se encontram na erraticidade, envoltos pela porta do suicídio, que chegue a eles as vibrações de amor e de carinho por nós irradiados. O tema da noite de hoje: bem-aventurados os que têm puro o coração. Toda a doutrina de Jesus é formulada com simplicidade, com amor. Jesus, ao estar no meio de nós há 2000 anos atrás, veio e nos ensinou tudo o que nós deveríamos aprender com relação à humildade, com relação ao amor, com relação à prática da caridade. E nos ensinou isso através, principalmente, do Sermão do Monte. Então ele se utilizou das mais simples imagens para deixar permanente os seus ensinamentos. Já nos ensina Joana de Ângeles no livro Ilumina-te. Ele se utilizou das mais simples imagens para deixar permanentes os seus ensinamentos. Não foi através da vaidade, não foi através do orgulho, não
não foi através do egoísmo, da avareza, da cupidez, da maledicência, não. Foi através dos ensinamentos simples, através da humildade característica e particular. Então ele nos ensinou através de quê? De parábolas. O que eram essas parábolas? Eram as histórias que Jesus falava para os discípulos e para todo o povo naquela época, porque só assim eles poderiam entender. Então, ele fazia comparações. Então, qual que é o objetivo desse sermão na noite de hoje? Bem-aventurados aqueles que têm puros do coração. Compreender que é preciso harmonia íntima e equilíbrio moral na aquisição da pureza de coração, a qual fornece a reflexão da bondade do Criador através de nós. Uma luta incessante que todos nós travamos conosco mesmo é a questão da espiritualidade. É a questão da gente se aprimorar espiritualmente, moralmente no nosso dia a dia. Já disse isso aqui, torna a repetir, toda religião que transforma o homem numa pessoa melhor, essa religião é boa. Porque nós precisamos nos transformar, nós precisamos nos melhorar. E a gente vem lutando contra nós mesmos durante séculos para aprendermos a ter essa pureza de coração que o Cristo nos pede para que possamos ver a Deus. Essa é uma luta nossa. Tem duas questões no livro dos Espíritos, a questão número 10 e a questão número 11. A questão número 10, Kardec indaga da espiritualidade maior, dos espíritos benfeitores da humanidade, se nós temos condições de entender a intimidade, se nós temos condições de entender o que significa Deus. E os espíritos foram categóricos e responderam que não, nós não temos condições de compreender a essência, a intimidade, a natureza divina, a natureza do Criador, porque ainda nos falta um sentido. Então, por aí a gente começa a perceber que nós ainda não somos dotados de todos os sentidos necessários, nós ainda não alcançamos o aprimoramento moral e espiritual que a todos nós está reservado, mas nós ainda não alcançamos para que a gente possa compreender isso. E Kardec vai mais longe, como pedagogo que eu era por excelência, ele sempre fazia as perguntas, ia fazendo uma puxando a outra até que chegasse onde ele queria. Tanto é que tem um momento no livro dos Médiuns em que ele dialoga com Santo Agostinho, questionando, fazendo perguntas, e Santo Agostinho no momento diz para ele, até que enfim você chegou onde você queria, né? Para ver como é que é. E na pergunta 11, aí ele questiona, e nós, um dia teremos condições de entender a intimidade, a natureza íntima do Criador, de Deus? E a espiritualidade responde, sim, quando cada um de nós estivermos desmaterializados, quando nós nos afastarmos inteiramente daquilo que nos prende ainda às vicissitudes aqui da terra, aos nossos sofrimentos, às nossas mazelas. O dia que nós estivermos espiritualmente elevados moralmente, aí sim nós teremos condições de compreender a natureza íntima de Deus e do Criador. Nós ainda não conseguimos enxergar as belezas de tudo que nos cerca, trazidos pelo nosso Pai maior. A gente não consegue, a gente não vislumbra. Eu falo isso por mim. Eu sempre, quando estou viajando, quando estou na rua, a minha esposa tem uma facilidade para ver, nossa, aquele coisa mais linda, aquela planta, coisa mais linda. Você viu? Eu estou dirigindo, não vi. Mas você não enxerga. Às vezes aquilo ainda não é importante para mim. Ainda mais nós homens, né? Negócio de planta, de flor, de não sei o que, a gente é muito machista, a gente às vezes não repara. Se fossem os pássaros cantando, se fosse outra coisa, talvez a gente repara, mas a gente tem que passar a perceber tudo aquilo que nos envolve, porque tudo faz parte da natureza íntima da criação do Pai.
Então Jesus diz: apresentaram-lhe então algumas crianças a fim que ele as tocasse, e como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhe as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Então a gente vê aí, a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Então nós só vamos poder ser puros realmente de coração, nós só vamos poder ver a Deus, entender a sua intimidade, a sua natureza, a sua criação, quando nós tivermos a simplicidade e a humildade das crianças. E nós vamos ver mais: exclui toda a ideia de egoísmo e orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como da humildade. A gente coloca as crianças para brincarem juntas, elas brincam, se estapeiam e daqui a pouco estão abraçadas, estão rindo e brincando. E nós adultos? Nós somos melindrosos, orgulhosos, egoístas. Qualquer palavra fere, causa melindre. Não olhe na cara dele nunca mais. Quem ele pensa que é, quem ela pensa que é. Assim somos nós, as crianças não. Por isso Jesus nos compara a pureza às crianças, pela simplicidade e pela humildade. Só um espírito que tivesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. E esse espírito que esteve aqui entre nós foi justamente o Cristo. Pois que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra desde o seu nascimento tal como é? Deus pede que a gente se assemelhe às crianças, mas na simplicidade e na humildade. Por que a gente não se mostra no nascimento desde quando, como é? Porque nós já tivemos outras existências, mas pela benesse do esquecimento, a gente esquece tudo que a gente foi. Porque se a gente fosse lembrar do que fomos nas vidas passadas, a gente cairia de vergonha. Porque nós estamos no nosso melhor estágio evolutivo. Então, se nós estamos no nosso melhor estágio, ainda temos pensamento de maldade, ainda desejamos o mal, somos maledicentes, invejosos, tudo que não presta, imagina o que nós fomos no passado. Imagina quantas existências estão por vir para que nós possamos nos aprimorar como seres realmente espirituais, puros, como Jesus espera de nós. O Espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência, e assim Jesus está com a verdade quando, sem embargo da anterioridade da alma, das existências passadas, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. Não é que a criança seja pura e simples, porque ela está trazendo com ela as mazelas das vidas passadas. Nós vamos crescer, nós temos as nossas provas, as nossas expiações para resgatar. E muitas das vezes a gente questiona: nossa, por que aquela criança morreu em tão tenra idade? Tinha só 3 anos, 4 anos, porque ela só necessitava daqueles 3, 4 anos para ela cumprir a sua missão naquela presente existência. Em outras ela poderá ficar 50, 60, 70. Pode ter sido um espírito suicida, que só lhe restava 6 meses, só lhe faltava 1 ano para cumprir a sua missão na Terra e tirou a própria vida. E aí? Aí de repente ela volta e cumpre somente aqueles 6 meses. E aí depois ela vai ter uma outra existência. Então a gente tem que pensar como é que é feita a justiça divina. Não é castigo, torna a repetir, porque Deus não castiga, Deus é justo, bom, soberanamente bom. Ele simplesmente nos dá as oportunidades para que a gente possa fazer as coisas de forma diferente dos equívocos que cometemos nas vidas passadas. O reino do céu só é para os que têm puro o coração. Jesus tomou a criança como símbolo dessa pureza. Por que Jesus tomou a criança como símbolo dessa pureza? Acabamos de falar.
porque exatamente a simplicidade, a não vaidade, a não inveja, o não orgulho, o não egoísmo, nada disso tem numa criança. E a gente vê isso nas crianças brincando, e a gente vê muitas essas histórias, vê muitas mensagens no WhatsApp da vida aí, quando uma criança pequena está brincando com a outra, de raças, de credos diferentes, até os 7 anos está tudo bem. Os pais não se importam, mas depois os próprios pais começam a colocar maldade nas crianças, afastando-as uma das outras, achando que uma é diferente da outra pela questão de raça, pela questão de credo. Nós somos os culpados, porque até os 7 anos a gente forma o caráter da criança. Dos 7 aos 14 a gente fixa essa formação, e dos 14 aos 18 ela começa a caminhar com seus próprios pés, e depois dos 18 os pais não têm do que se culpar se ensinaram adequadamente os filhos. É livre-arbítrio, todos nós temos, encarnados e desencarnados. Aonde foi que eu errei? Se errou, foi na infância, quando não teve pulso forte para educar, para ensinar. Eu sempre costumo dizer, se a gente não ensina em casa, os adversários ensinam na rua. Então a gente tem que ter essa cautela com aqueles que a gente tutela, justamente para, como Cristo nos ensina, que a gente saiba dizer sim, sim, não, não. E hoje em dia, muitos pais, me perdoem a franqueza, não sabem dizer não. E aí lá na frente, quem vai ensinar vai ser justamente os amigos na rua. E aí vem, onde foi que eu errei? Errou quando deveria ter ensinado e não ensinou, quando deveria ter colocado peso, freios e não colocou. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Allan Kardec, nesse capítulo 8 que nós estamos estudando. Aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Nós já chegamos na pureza de coração para vermos a Deus? Para entendermos a sua intimidade, a sua natureza? Lógico que não, porque a gente ainda pensa no mal. Sem ser melhor do que ninguém. Eu já tenho já vai para uns 18 anos que eu não assisto Globo, eu não assisto Record, eu não assisto Bandeirante, eu não assisto jornal, porque só traz coisa ruim. Você liga a televisão cedo, é coisa ruim, você liga no almoço, é coisa ruim, aí o pessoal almoça assistindo aquelas. O que isso vai trazer de somatório para nós? Você vai sonhar, vai ter pesadelos. Se você pode assistir um filme espírita, se você pode assistir um filme infantil, se você pode ouvir músicas que vai te acrescer alguma coisa, e a gente fica só vendo, e aí nós não somos perfeitos, vê uma maldade que aconteceu na televisão, aí aqui que a gente fala logo de imediato, por que não morre um trem desse? É assim que a gente pensa. Aí morre tanta gente boa, por que contraste dele? É assim que a gente pensa. E isso é coisa de um homem de bem, de um cristão, de um espírita, independente da religião. Isso é coisa, Jesus falaria isso? Quando foi que nós vimos Jesus agir dessa forma? Muito pelo contrário, ele nos ensinou a perdoar 70 vezes 7, ou seja, infinitamente. Ele nos ensinou a dar a outra face. Até nisso, nesse ensinamento, quando Jesus fala, quando bateres na vossa face direita, ofereça da esquerda, isso não quer dizer que se a gente tomar um tapa na cara, a gente tem que dar a outra face, não. É que a gente não guarde rancor, que a gente não guarde mágoa, não guarde ressentimento. Ora, quem é que vai querer apanhar na direita, vai querer apanhar na esquerda e ficar apanhando? Não é isso. Tudo que Jesus nos falou, torna a repetir, foi através de parábolas, para que o povo na época pudesse entender e não entenderam.
Por isso que ele diz que nos enviaria o Consolador prometido para nos esclarecer, porque naquela época a nossa idade espiritual ainda não dava para compreender tudo. Jesus diz que o reino do céu é das crianças? Não. Jesus deixou bem claro que o reino dos céus é para o que a elas se assemelham, na simplicidade e na humildade. Então, qual a importância do estado da infância? Proporcionar ao espírito um recomeço com novas informações educativas para o seu progresso moral e intelectual. Por isso que os pais, os tutores, os avós, quem cria, quem educa, é responsável e será cobrado quando se deparar na pátria espiritual, se não tiver educado, propriamente dito, de acordo com os ensinamentos do Cristo. Terão responsabilidade. Todos nós teremos responsabilidade. E aí, eu torno a voltar naquilo que eu falei. Onde foi que eu errei? Errou em não ensinar desde criança, como é que os avós da gente falavam, que é de pequeno que o fogo torce o rabo. É desse jeito. Porque senão mais tarde nós é que vamos nos arrepender. Desvios do caminho. Estou me desviando do caminho da simplicidade e da pureza de coração se eu necessito de trombetas para anunciar os meus filhos. Então, todas as vezes que eu precisar de estardalhaço para falar, para mostrar o que eu estou fazendo, eu estou desviando da pureza, eu não estou sendo simples nem humilde. Se todas as vezes eu precisar de aplausos para conceder-me estímulo, para me estimular a fazer a prática do bem, do amor, da caridade, eu estou me desviando da pureza. Todas as vezes que eu precisar de elogios para atender-me às vaidades, eu estou desviando dos propósitos do Cristo, da pureza de coração. Então a gente tem que estar muito atento a isso. A condição de devedores nossa, Joana de Ângeles nos fala no livro Convites da Vida. A condição de devedor representa a marca indelével impressa na consciência a surgir hoje ou depois, não permanecendo, porém, oculta, por mais se deseje ignorá-la. A condição de devedor representa a marca indelével impressa na consciência a surgir hoje ou depois, não permanecendo, porém, oculta, por mais se deseje ignorá-la. Porque todos nós somos devedores. Mais cedo ou mais tarde a nossa consciência vai nos cobrar. Mais cedo ou mais tarde vai nos mostrar aquilo que nós devemos fazer e aquilo que nós não devemos fazer, para que não cometamos os mesmos erros, os mesmos equívocos que tenhamos cometido nas vidas passadas. A retomada da pureza. Ninguém pode encontrar Deus aplicando agressividade contra si mesmo ou fugindo do convívio social. Então não adianta, muitas das vezes, falar, aqueles monges que ficam lá isolados em castelos, lá no Tibete, aqueles que se autoflagelam, isso não vai trazer pureza de coração. Deus nos fez para que nós convivêssemos uns com os outros, para que nós pudéssemos aprender uns com os outros, para que aqueles que estiverem mais evoluídos possam arrastar aqueles que estão vindo mais atrás, que ainda não têm o conhecimento. Chico arrastou quantos? Eurípides Barçanufo, Madre Teresa de Calcutá, Dom Helder Câmara, Irmã Dulce. Então são tantos os baluartes do cristianismo que nos trouxeram exemplos aí para que a gente possa seguir e que a gente muitas das vezes não segue. Richard Simonet, no livro A Voz do Monte, ele fala: a retomada da pureza para o cultivo da fé autêntica não pode estabelecer-se em clima de isolamento nem de mortificação. Impossível também retomá-la ao nível da ingenuidade ou da simplicidade dos primeiros anos de vida. Vai ser difícil? Vai, o Chico disse. Quem disse que seria fácil? Nós ainda estamos no mundo de provas e expiações. Nós ainda temos muito que resgatar, muito que expiar.
Não canso de repetir, Jesus nos disse: no mundo só tereis aflições. Por que ele nos diz isso? Porque nós estamos carregados de erros, de pecados, vamos por assim que a gente gosta de falar pecado, tantos que nós cometemos nas vidas passadas, e nós temos que reparar. Com a doutrina espírita, aprendemos a retomar em níveis mais altos e definitivos, em base de conscientização, seguindo os caminhos do trabalho no campo do bem e do combate sistemático às nossas tendências inferiores, a famosa reforma íntima, reforma moral que nós precisamos fazer, extirpar de nós aquilo que ainda atropela o nosso crescimento, que cada um de nós sabe bem o que é. Se é inveja, se é avareza, se é sexualidade, se é vício, se é maledicência, egoísmo, orgulho. Nós é que sabemos, não é o outro. E aí a gente tem que combater essas tendências para que a gente possa melhorar, crescer a cada dia. Perguntas que devemos formular diariamente: quantas horas por dia estou dedicando à participação em obras assistenciais? Será que eu tenho ajudado o suficiente, o tempo que eu tenho, ou não tenho ajudado nada, eu tenho ajudado pouco? Quantas vezes por semana tenho comparecido ao círculo da oração no templo da minha preferência, não para receber, mas para oferecer algo em termos de participação? Porque muitas das vezes a gente vai para receber um passe, a gente vai para receber um tratamento, para passar por uma cirurgia, mas e para oferecer o meu tempo, para auxiliar, para poder dar um passe, para ir no hospital fazer oração pelos doentes, num asilo, num orfanato? Quanto tempo eu estou despendendo para esse propósito? Quantas vezes tenho calado diante das ofensas alheias? O que a gente fala? Bateu, levou. Não pisa no meu carro. Eu sou muito bom, mas pisou no meu carro, eu rodo a baiana. Não é assim que a gente fala? Que cristãos somos nós? O que nós estamos fazendo de diferente? O que nós estamos aprendendo? Wagner, mas é difícil. O Chico, claro, repetir, não disse que seria fácil. Mas a gente tem que começar, a gente tem que tentar, a gente tem que encher a boca, como diz, enche a boca da água e segura, para você não dar um troco, porque senão a gente vai dar. É aquele velho ditado nosso, né? Bateu, levou. Pode até mexer comigo, mas não mexe com a minha família não. Se mexer, o bicho pega. É assim que a gente fala. Nós temos muito que mudar, muito que aprender. E não vai ser fácil. Quantas vezes tenho perdoado os que me criticam? Quantas vezes tenho disciplinado a língua evitando a maledicência? Depois do WhatsApp, então, né, a gente sabe que uma fofoca, a gente já manda para uns 10, 15. Aí pronto, não sabe nem se é verdade. E mesmo que fosse, se fosse comigo, eu gostaria que isso fosse repassado? É aquilo que a gente sempre pergunta, igualzinho Santo Agostinho, pergunta para você: essa atitude que eu vou tomar em relação ao meu semelhante, se fosse tomada com relação a mim, eu gostaria? Se a resposta for não, por que eu vou fazer com o outro? Se eu não quero para mim, por que eu quero para o outro? Quantas visitas tenho feito a enfermos e necessitados, atendendo suas necessidades imediatas, levando-lhes consolo e esperança? O que tenho feito para edificar o bem no mundo? Qual o meu empenho por eliminar o mal em mim? O que eu tenho feito realmente no dia a dia para eliminar todas essas minhas más tendências, promovendo realmente, eficazmente a minha reforma moral, a minha reforma íntima? De quando eu nasci até agora, eu melhorei alguma coisa? Nós temos que fazer essa pergunta um dia. Será que hoje eu sou melhor do que eu fui ontem? Ou continuo igual, cometendo as mesmas besteiras, as mesmas bobagens? Retorna à simplicidade, à pureza e ao encantamento pela mensagem de Jesus, hoje desvelada pelo Espiritismo.
e mantém-te saudável na fé, sem presunção, diz Joana de Ângeles. Tem uma mensagem, vai dar tempo de eu ler aqui, que foi recebida em 16 de fevereiro de 59 pelo Chico, através de Emmanuel. E essa mensagem está lá no livro que chama Religião dos Espíritos. Religião dos Espíritos, é do Chico, ditado por Emmanuel. Ele fala o seguinte: estudando a palavra do Mestre Divino, recordemos que no mundo, até hoje, não existiu ninguém quanto ele, com tanta pureza na própria alma. Cabe-nos, pois, lembrar como Jesus via no caminho da vida, para reconhecermos com segurança que, embora na terra, sabia encontrar a presença divina em todas as situações e em todas as criaturas. Jesus conseguia encontrar a presença de Deus em todas as situações e em todas as criaturas, que a gente não consegue. Para muita gente, a manjedoura era lugar desprezível. Entretanto, ele via Deus na humildade com que a natureza lhe oferecia materno colo e transformou a estrebaria num poema de excelsa beleza. Onde Jesus nasceu? Numa manjedoura, numa estrebaria, no meio dos animais. Nós ainda nascemos com uma parteira ou num hospital, tal. Jesus nasceu no meio dos animais. E ele fez disso o quê? Um poema de excelsa beleza, de simplicidade, de humildade. Para muita gente, Maria de Magdala era mulher sem qualquer valor, pela condição de obsidiada em que se mostrava na vida pública. No entanto, ele via Deus naquele coração feminino ralado de sofrimento e converteu-a em mensageira da celeste ressurreição. Todo mundo julgava Maria Madalena, a pecadora. No entanto, quando Jesus desencarnou, quem foi que deu a notícia que ele havia passado pelo processo da ressurreição? Foi ela. Foi ela que chegou no túmulo e foi ela que foi avisar aos apóstolos que Jesus tinha passado pelo processo da ressurreição. E todo mundo a condenava, todo mundo a julgava pecadora. Para muita gente, Simão Pedro era homem rude e inconstante, indigno de maior consideração. Contudo, Jesus via Deus no espírito atribulado do pescador semi-analfabeto, que o povo menosprezava, e transmutou em paradigma da fé cristã para todos os séculos. Pedro, sustentáculo da Igreja Católica, o sustentáculo da fé de todos aqueles que praticam o cristianismo, e era semi-analfabeto, e foi sobre os seus ombros que Jesus depositou toda a esperança da divulgação do cristianismo. Para muita gente, Judas era negociante de expressão suspeita, capaz de astuciosos ardis em louvor de si mesmo. No entanto, Jesus via Deus na alma inquieta do companheiro, que outros menoscabavam, e estendeu-lhes braços amigos até ao fim da penosa deserção a que o discípulo distraído se entregou em vigilante. Judas, mesmo diante de ter vendido Cristo por 30 moedas, ter suicidado, Jesus o amparou e o chamou de amigo até no último momento. Cristo viu Deus em Judas, naquela alma inquietante, atribulada pelas posses, e o perdoou e o considerou como amigo. E foi Maria, mãe de Jesus, quem recepcionou e quem amparou Judas no mundo dos espíritos, porque Maria quem cuida dos suicidas, foi ela quem cuidou daquele que entregou o seu filho para ser crucificado. Para muita gente, Saulo de Tarso era o guardião intransigente da lei antiga, vaidoso e perverso, na defesa dos próprios caprichos, cumpridor das ordens do Senado, aquele que cobrava os impostos. Contudo,
Cristo via Deus naquele espírito atormentado e procurou pessoalmente para confiar-lhe embaixada importante. Saulo de Tarso tornou-se no apóstolo Paulo, aquele que levou a palavra de Cristo a todos os cantos. Então, Jesus via em todas as situações e em todas as pessoas, mesmo aquelas a quem hoje a gente fala que é um maior criminoso, Jesus via Deus nessas pessoas, via a pureza de coração. Se purificares assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma, e perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheiro e lama que envolve o campo da alma, o brilhante divino que virá fatalmente à luz. Então, todos aqueles que a gente julga hoje, os criminosos empedernidos, aqueles que cometem as maiores barbaridades, eles estão enlameados pelo espinho, pela lama, mas se amanhã, fatalmente, serão servidores como Paulo foi, como Maria Madalena foi, como Simão Pedro foi. Todos nós teremos um encontro marcado com esses irmãos amanhã, que estão nos presídios, que estão nas penitenciárias. São nossos irmãos que cometeram grandes equívocos, estão lá, grandes, pequenos, que seja, e aprendendo e servindo, ajudando e amando, passarás na terra por mensagem incessante de amor, ensinando os homens que te rodeiam a converter o charco em berço de pão e a entender que mesmo nas profundezas do pântano podem surgir lírios perfumados e puros para exaltar a glória de Deus. Então, que Deus possa encontrar em nós os instrumentos necessários para que a gente possa ir se modificando, para que a gente possa, no nosso dia a dia, olhando as pessoas ao nosso redor, na rua, as situações calamitosas ou não, que a gente possa passar a enxergar a presença de Deus em todas as criaturas e em todas as situações, que a gente possa realmente ser puros, para que um dia a gente possa, como falamos no começo, entender a natureza íntima do Pai, daquele que criou a todos, aquele que criou a tudo. Que Jesus possa nos dar forças para os embates do dia a dia, que a gente não venha sucumbir. Dificuldades todos nós temos, às vezes a gente só olha para frente, a gente só olha para a casa do vizinho, mas todos nós passamos por tribulações, uns mais, outros menos, mas a gente passa. Mas a gente tendo fé, nós não estamos sozinhos. E muitas das vezes, quando a gente, depois que passa pelas dificuldades, a gente olha para trás, como é que eu dei conta? Foi Jesus carregando-nos nos braços, porque realmente a gente não daria conta se a gente estivesse sozinho. Então, que a espiritualidade maior possa nos assistir, possa nos intuir, possa nos encontrar com os pensamentos elevados, com sentimentos altruístas, todos os dias, todos os momentos das nossas vidas, para que junto de nós só caminhem espíritos voltados para a prática do bem, para a prática do amor, para a prática da caridade. E esses irmãos que ainda não conseguiram se desvencilhar desses infortúnios com os quais partiram, carregando mágoas, mazelas, ódios e ressentimentos, possa serem tocados na noite de hoje ainda pela espiritualidade maior, pelo amor do Pai, e possam se converter e pedir, rogar por uma oportunidade bendita na carne o mais breve possível. Que Jesus nos abençoe, nos conceda um final de semana de muita paz, de muita serenidade, de muito equilíbrio. E ao retorno aos nossos lares possamos levar essa paz, essa serenidade e essas flores que caem sobre nós nesse instante, encaminhados pela espiritualidade maior, trazendo-nos a paz, o medicamento que cada um de nós viemos buscar na noite de hoje e com certeza cada um de nós recebeu. Gratidão, Pai, por mais essa oportunidade. Que assim seja. Mais uma vez,
aprendizado, nós sabemos que a semente que brota na terra e dava os frutos, alimenta a alma para o futuro. É o que o nosso irmão Wagner acabou de nos trazer à luz do aprendizado, à luz do conhecimento. Nós temos a convicção e a certeza que o caminho que nós seguimos aqui na Escola da Terra hoje foi seguido por Jesus. Levou a paz, a esperança e o amor como lembrança. Senhor, quero levar esperança, paz e união em teu reino de amor e glórias e compaixão estender as minhas mãos em nome da caridade, louvar a vossa santidade, a paz interior e o sentimento voltado ao amor, ao amor. Senhor, estou em oração na pátria do Evangelho, pela paz e união, meus irmãos, vamos seguir com a consciência tranquila, na luz do amor, viver a vida, agradecendo a Deus, nosso Pai, Criador, em nome da caridade, na luz do vosso amor, seguindo os ensinamentos de Jesus, amai-vos uns aos outros e a Deus acima de tudo, acima de tudo, Deus acima de tudo. A importância da prece, da gente levar o nosso pensamento ao nosso Pai Celestial, nesse momento pelo qual nós estamos passando, no período democrático, que prevaleça então o sentimento voltado ao amor em cada um de nós, encarnados e desencarnados. Semeaste na terra a semente chamada amor, já é chegada a hora de colher os frutos que Jesus semeou. Alimente a vossa alma na luz da fé, amor e caridade, nas páginas do Evangelho. Jesus nos traz a mensagem. Faça da vossa parte e da minha lhe ajudarei. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Convido a todos vós a fazer uma prece, agradecendo a Jesus a semente